escrito com o sangue do meu próprio coração, é o título do episódio 15 da 7ª temporada de Outlander. E se você sentiu aquele arrepio com as cenas antes dos créditos, pode ter certeza, não está sozinho. Logo de início, somos presenteados com uma sequência de cenas em clima de retrospectiva emocionante. Desde Claire como enfermeira na Segunda Guerra Mundial, até as batalhas de Culloden e o confronto inesquecível entre Jaime e Blackjack Randall, cada cena revive momentos marcantes da série e nos dá uma mensagem óbvia. Outlander está construindo desde já seu caminho para o fim. E enquanto isso, Claire recita uma das minhas frases favoritas dos livros. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá. Uau! Vamos analisar todos os detalhes desse episódio? Então, bora! Olá, amigos do canal Série Histórica! Eu sempre gosto de começar falando do episódio pela cena exibida junto aos créditos do título, porque ela normalmente carrega um simbolismo que conecta as emoções e os temas do episódio. E neste caso, não foi diferente. A pintura apresentada é Molly Pitcher na Batalha de Monmouth, uma obra real exposta no Museu Francis Tavern, em Nova York. Nessa obra, pintada por Dennis Malone Carter, vemos uma mulher assumindo uma posição de destaque no campo de batalha, simbolizando as mulheres conhecidas como Molly Pitcher, um nome coletivo dado àquelas mulheres que carregavam água para os soldados, resfriavam os canhões superaquecidos e, em momentos de necessidade, até assumiam funções de combate. Entre elas, destaca-se Mary Ludwig Hayes, cuja história é frequentemente associada a essa figura. Durante a Batalha de Monmouth, Mary assumiu o posto de seu marido em um canhão após ele desmaiar devido ao calor extremo. Portanto, a escolha dessa pintura é brilhante, pois indica o que veremos nesse episódio, refletindo o papel de Claire como uma figura de bravura em meio à adversidade. Ah, e vocês notaram esse easter egg? Na pintura vemos Jaime Fraser retratado, uma alteração que a série criou conectando os personagens de Outlander diretamente a esse momento histórico. Achei incrível isso. Além disso, as figuras observando o retrato no museu parecem ser Frank Randall e Brianna. Será que isso é mais uma pista de que Frank sabia mais sobre Jaime e Claire do que deixou transparecer? Esses easter eggs são uma prova de como os criadores da série cuidam de cada detalhe para manter tudo conectado. Você tinha reparado nisso? Escreva aqui nos comentários se você tinha reparado nesses detalhes e se ficou tão surpreso quanto eu. Logo após essa introdução, somos levados a um momento emocional entre Jaime e Claire. Jaime compartilha uma de suas memórias mais dolorosas, a última lembrança que ele tem de sua mãe no leito de morte. Esse relato me pegou de surpresa, porque é algo que Jaime nunca havia revelado antes. Ele descreve o impacto devastador de perder a mãe, ainda criança, o luto visceral de seu pai e a imagem do bebê morto nos braços dela. Enquanto Jaime narra essa memória tão pesada, Claire fica visivelmente comovida, quase como se dividisse o fardo com ele. Essa cena nos leva a pensar: quantos segredos Jaime ainda guarda consigo? O momento culmina em um abraço carregado de significado, uma despedida silenciosa antes de ele partir para a batalha. A mistura de ternura e gravidade nos lembra o que está em jogo para os dois. E então chegamos ao tão aguardado momento, a temida Batalha de Monmouth, o que significa que estamos vendo o dia de 28 de junho de 1778, em Nova Jersey, durante a Revolução Americana. Esse foi um dos combates mais intensos e estratégicos da guerra, marcado pelo confronto direto entre as tropas de George Washington e os soldados britânicos liderados por Sir Henry Clinton. O dia foi sufocante, com temperaturas extremas que causaram inúmeras mortes por insolação. E por que essa batalha foi tão importante? Ela representou um ponto de virada na Revolução Americana, sendo a primeira vez que o exército continental enfrentou os britânicos em pé de igualdade, um feito possível graças ao treinamento rigoroso liderado por Friedrich Wilhelm von Steuben durante o inverno em Valley Forge. Como em todo grande conflito, o caos esteve presente. Falhas de comunicação entre os comandantes americanos criaram desordem no campo de batalha, enquanto os britânicos resistiam com ferocidade. Apesar de não haver um vencedor claro, o impacto moral para os americanos foi enorme. Eles provaram a força e a organização de suas tropas. E esse pano de fundo histórico não apenas dá profundidade ao episódio, mas também dialoga diretamente com as jornadas pessoais de Jaime e Claire. Será que sobreviver a uma batalha dessas depende apenas de força e estratégia, ou também do vínculo humano que os sustenta? Outlander mais uma vez entrelaça história e emoção de forma única,
nos fazendo refletir sobre como esses elementos moldam os personagens e suas decisões. Jamie e Claire se despedem com apreensão e Jamie promete a Claire que voltará para ela. Mas então somos transportados para uma cena ao redor de uma fogueira, em tons sépia que imediatamente sugerem algo diferente. Seria uma lembrança? Um sonho? Talvez até um devaneio de Claire? O que torna essa cena tão intrigante é o contraste que ela estabelece. Sabemos racionalmente que Jamie não está em perigo definitivo. Afinal, a próxima temporada já está gravada. Mesmo assim, o roteiro nos faz duvidar por um instante, criando uma tensão fugaz que nos pega de surpresa. E como conseguem isso? Com um diálogo que ecoa profundamente, especialmente quando Jamie olha para Claire e diz: "Você não pode enganar a morte." As palavras não soam apenas como um aviso, mas quase como uma premonição que deixa o espectador em suspense. A narrativa aqui é brilhante porque transforma o que poderia ser apenas mais uma despedida em algo que nos deixa inquietos, com um nó na garganta. A conversa é como um lembrete da fragilidade da vida, da imprevisibilidade da guerra e do peso emocional que essas despedidas carregam, muitas vezes nos pegando desprevenidos. Na sequência, a tensão entre Buck e Roger se estabelece quando Roger finalmente revela que a mãe de Buck é Gaylis Duncan. O choque para Buck é inevitável, e a revelação é carregada de emoções conflitantes. Essa conversa também força Roger a confrontar seu próprio egoísmo e hipocrisia, já que ele deliberadamente escondeu essa informação de Buck, mesmo tendo alterado o destino de seu próprio pai para salvá-lo. Há uma ironia inegável nisso, não é? Roger, sempre defensor de não interferir no tempo, não resistiu quando se tratava de proteger quem ama. Agora, ele precisa encarar as consequências, tanto das escolhas de Buck quanto das suas próprias. Quando Roger admite que talvez nunca devesse ter permitido que Buck o acompanhasse, a resposta de Buck traz à tona algo que já discutimos aqui no canal. Afinal, foi sua presença naquele tempo que fez com que Gaylis Duncan e Dougal Mackenzie se conhecessem. Sem Buck, esse encontro talvez nunca tivesse acontecido. E se Gaylis e Dougal não tivessem se encontrado, nem Buck nem Roger existiriam. Essa troca vai além de uma conversa sobre destinos individuais. Ela é uma reflexão sobre a interconexão de todos os eventos. Buck desafia Roger a encarar a verdade, e ao mesmo tempo nos desafia como espectadores a reconsiderar o papel de cada personagem nessa trama intrincada. Enquanto isso, em 1778, quando Claire e Danny Hunter tentam convencer o oficial continental a aceitar Claire na equipe médica, somos apresentados ao cético Dr. Leckie, que questiona Danny sobre onde ele recebeu seu treinamento. Nesse momento, mais um personagem histórico é mencionado quando Danny responde que ele foi treinado em Edimburgo e Londres, sob a orientação de seu primo, John Hunter. John Hunter, para quem não conhece, foi uma figura revolucionária na história da medicina, conhecido como o pai da cirurgia moderna. No século XVIII, ele desafiou tabus e restrições legais ao realizar dissecações anatômicas, defendendo que compreender o corpo humano em detalhes era essencial para melhorar os tratamentos médicos. Hunter foi pioneiro em áreas como cirurgia experimental e patologia, sempre guiado pela observação científica rigorosa, rejeitando práticas baseadas em tradições infundadas. Seu impacto foi tão profundo que ele inspirou gerações de médicos e cirurgiões, incluindo seu irmão William Hunter, também um nome importante na história da medicina. Esse detalhe não apenas acrescenta autenticidade à narrativa, mas também ressalta como Outlander entrelaça eventos históricos e ciência com as jornadas pessoais dos personagens, criando uma trama rica e envolvente. Mas vocês imaginam por que essa menção a Edimburgo é tão relevante para o episódio? Porque destaca a cidade como um dos principais centros de desenvolvimento médico do século XVIII. A Universidade de Edimburgo foi pioneira na educação médica, atraindo estudantes de toda a Europa e das colônias americanas. A cidade desempenhou um papel fundamental na transição da medicina de uma prática empírica para uma ciência baseada em estudos e experimentação. Figuras como John Hunter ajudaram a moldar essa era de inovação, elevando a medicina a um novo patamar. Esse detalhe enriquece o contexto histórico de Outlander e ressalta da importância dos escoceses na evolução da medicina. Não é apenas uma referência histórica, é uma forma de sublinhar como Claire e Danny desafiam as normas de sua época. Claire, como sempre, demonstra que seu conhecimento transcende as limitações do tempo, enquanto Danny, com sua formação ligada a um dos maiores nomes da medicina, personifica o legado de inovação deixado pelos escoceses. Enquanto isso, Claire observa o horizonte,
onde explosões à distância pintam a paisagem com um tom quase surreal. Mais uma vez, somos transportados para aquela visão em tom sépia, onde Claire e Jamie conversam sobre a morte. Seria um sonho, uma lembrança, ou algo que Claire imagina enquanto aguarda notícias da batalha? A conversa entre eles é profunda. A morte, sempre presente como uma sombra inevitável, é retratada não apenas como uma ameaça, mas como um lembrete da preciosidade da vida. E mesmo diante da possibilidade de perdas, Jamie e Claire encontram forças um no outro, provando que seu vínculo é o que os mantém firmes em meio ao caos. Então Ian e Lord John finalmente encontram o grupo de Hessianos que mantém William como prisioneiro. E aqui vale contextualizar. Os Hessianos eram soldados alemães contratados pelo exército britânico durante a Revolução Americana. Conhecidos por sua disciplina rigorosa e eficiência militar, eles eram frequentemente movidos mais pela promessa de pagamento do que por lealdades ideológicas. Seus uniformes distintos e o idioma estrangeiro os destacavam nos campos de batalha, consolidando sua reputação como uma força imponente e temida. Essa fama de astúcia e estratégia logo se reflete na cena, trazendo um clima de tensão que captura o espectador. Ian se aproxima do grupo, apresentando-se como um Mohawk, a serviço do exército britânico e afirmando que foi enviado pelo capitão Richardson para resgatar o oficial inglês sob custódia, William. Mas os Hessianos, conhecidos por sua astúcia, não se deixam enganar facilmente. A tensão aumenta a cada segundo, e quando um dos soldados faz menção de matar William, a situação chega ao limite. É Lord John quem reage com rapidez, disparando e neutralizando a ameaça, salvando William no processo. Ainda assim, o clima continua carregado. Ian tem a chance de matar o líder dos Hessianos, mas hesita e decide libertá-lo. Sabemos bem como essas escolhas repercutem em Outlander. Sempre que alguém é poupado, parece inevitável que esse personagem volte de forma ameaçadora. A decisão de Ian cria uma tensão que paira no ar, deixando-nos apreensivos sobre como essa história pode se desenrolar. Ao se despedirem, há um momento carregado de significado entre Ian e William. Depois de tantas desavenças e ressentimentos, eles parecem alcançar uma espécie de reconciliação. Não há necessidade de palavras. O respeito mútuo está implícito nos olhares. Como nos velhos tempos, vemos Claire usando todo o seu conhecimento de medicina moderna para tratar os feridos de guerra. Sua capacidade de liderar e manter a calma em situações extremas é impressionante. Mas Claire é muito mais do que uma médica excepcional. Ela é destemida. Quando o Dr. Leck tenta subestimá-la, ela o confronta sem hesitar, mostrando que mesmo em uma época repleta de limitações para as mulheres, ela não se deixa intimidar. Claire prova, mais uma vez, que seu lugar é onde ela pode fazer a diferença, independentemente das opiniões alheias. E justo quando achávamos que Ian havia deixado uma ponta solta ao poupar o Hessiano, ele nos surpreende. Ian, sempre imprevisível, reaparece e elimina o homem que ameaçava sua segurança e a de quem ele ama. Esse desfecho é tão satisfatório quanto inesperado. Você também ficou surpresa com essa atitude? Ian continua sendo um dos personagens mais intrigantes, transitando entre a misericórdia e decisões impiedosas, com uma naturalidade que nunca decepciona. A conversa entre John e William adiciona um teor mais emocional ao episódio. Por um momento, parece que William poderia estar pronto para se abrir e tentar compreender as complexas circunstâncias de sua verdadeira paternidade. Mas, apesar das palavras honestas e sensíveis de John, William ainda resiste. Ele permanece inflexível, preso ao choque e à confusão que essa revelação trouxe. A troca não resolve os conflitos, mas os aprofunda, e a relação entre pai e filho parece estar em um equilíbrio frágil, pronto para ser testado novamente. É um diálogo carregado de significado que prepara o terreno para desdobramentos futuros. Enquanto isso, Roger, prestes a enfrentar as incertezas de sua jornada no passado, decide deixar uma carta para Brianna. Essa é sua tentativa de criar uma ponte entre tempos diferentes, na esperança de que sua mensagem a alcance. Na carta, Roger expressa que a viagem dele deu errado, e que ele foi parar no ano de 1739. Enquanto isso, Buck também decide deixar sua marca, escrevendo uma carta de agradecimento para Gaylis Duncan. Embora não possa revelar sua verdadeira identidade a Gaylis, ele sente a necessidade de expressar gratidão. É como se estivesse tentando fechar um ciclo. Brianna aparece em sua biblioteca e pega o livro escrito por seu pai adotivo, Franklin Randall. Meu Deus, que momento! Esse livro, há muito tempo, é fonte de debates e teorias entre os fãs. Brianna nunca o leu, e pelo que sabemos, nem Claire.
o que é, honestamente, difícil de acreditar. Sabemos o quanto Frank se dedicou a pesquisar sobre seus ancestrais e, especialmente, sobre Claire e Jamie Fraser. Após o retorno de Claire ao século XX, antes da Batalha de Culloden, ficou claro que Frank estava profundamente envolvido em investigações sobre a vida de Jamie, levantando a pergunta: quanto ele realmente sabia? Brianna, em algum momento, mencionou que Frank a encorajou a desenvolver habilidades como caçar e atirar, que foram essenciais para sua sobrevivência no século XVIII. Isso nos faz pensar que Frank talvez soubesse, ou pelo menos desconfiasse, que Brianna e Claire poderiam voltar no tempo. Essa perspectiva adiciona um mistério fascinante à história de Frank, um personagem cuja complexidade foi magistralmente interpretada por Tobias Menzies. Aliás, já exploramos essa dualidade entre Frank e Blackjack Randall aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para você revisitar essa análise e se aprofundar ainda mais nesses personagens incríveis. Enquanto isso, Brianna escreve uma carta para Roger e a tensão começa a se acumular. Fica claro que ela planeja voltar pelas pedras com os filhos para reencontrá-lo. Mas, no meio desse processo, ela encontra acidentalmente a carta que Roger deixou para ela. Ufa! Que alívio e surpresa ao mesmo tempo. É aquele tipo de momento que nos deixa segurando a respiração, aguardando o próximo passo. Agora, com a carta de Roger em mãos, Brianna tem uma noção mais clara de onde ele está e do que está enfrentando, aumentando ainda mais nossa expectativa para o reencontro dos dois. Frances surge em cena chorando, desesperada, e conta a William que sua irmã foi capturada pelo oficial Jenkins, que a viu cometendo o assassinato. A dor e o desespero dessa menina, tão jovem e doce, são de partir o coração. É impossível não se comover com seu sofrimento, enquanto ela se desespera diante do destino terrível que pode aguardar sua irmã. Essa cena nos lembra o quanto as mulheres, especialmente aquelas em situações vulneráveis, enfrentavam condições extremas e desumanas durante esse período da história. Infelizmente, situações como essa eram comuns no século XVIII. O sistema de justiça da época era brutal e implacável, particularmente com as mulheres. Julgadas com severidade desproporcional, muitas vezes elas não tinham chance de apresentar uma defesa justa. Para mulheres que trabalhavam em bordéis, como a irmã de Frances, o preconceito era ainda maior. A sociedade as via como descartáveis, e as acusações contra elas raramente eram questionadas. Casos de mulheres presas ou condenadas à morte por se defenderem ou protegerem outros eram frequentes. A palavra de um homem, especialmente de um oficial, tinha muito mais peso, mesmo que os fatos estivessem do lado delas. Isso tornava seu destino ainda mais trágico, já que muitas vezes eram vítimas de uma estrutura social que as marginalizava. O desespero de Frances nos faz refletir sobre a crueldade desse sistema, mas também sobre como histórias como Outlander nos ajudam a revisitar essas realidades históricas com um olhar mais crítico e empático, destacando as injustiças que muitas vezes ficam esquecidas no passado. Buck, em um momento de inesperada vulnerabilidade, fala sobre Morag, sua esposa, revelando um lado mais humano e reflexivo que raramente vimos nele. Ele admite, com arrependimento palpável, que manipulou a situação para que Morag se casasse com ele, mesmo sabendo que ela amava outro homem. Essa confissão é carregada de peso emocional, quase como se Buck estivesse buscando uma forma de se redimir por seus erros. Não há como ignorar que esse episódio está repleto de diálogos que evocam lembranças e arrependimentos, conectando os personagens ao que foram e ao que se tornaram. Esse padrão permeia o episódio e intensifica sua carga emocional. E então, para nossa surpresa, Buck se oferece para ir ao encontro de Brianna. Mas, gente, por quê? A decisão parece inesperada, mas faz sentido dentro da lógica de Buck. Talvez ele veja nisso uma oportunidade de fazer algo altruísta, algo que não seja guiado por seus próprios interesses. Além disso, há a questão da família. Apesar da relação complicada com Roger, Buck começa a enxergá-lo como parte de sua linhagem, alguém que ele sente a necessidade de proteger. E então chegamos ao icônico Círculo de Pedras de Craig na Dun. Mas, para nossa surpresa, quem se prepara para a viagem não é Buck, é Brianna. Determinada, ela está focada em fazer o que for necessário para reunir sua família. Antes de partir, porém, Brianna precisa convencer Mandy a deixar sua querida boneca para trás. Afinal, uma boneca como aquela seria completamente fora de lugar no século XVIII. Naquela época, brinquedos eram simples e feitos à mão, usando materiais como madeira, tecido, argila ou palha. Bonecas tinham rostos pintados,
e vestiam roupas que refletiam a moda da época. Não era apenas uma questão de adequação histórica. Carregar algo tão moderno poderia atrair riscos desnecessários. Mandy finalmente deixa a boneca, e Brianna entrega uma pedra preciosa a cada um dos filhos, pedindo que concentrem seus pensamentos em Roger. É um momento carregado de emoção, mas a partida, planejada para ser tranquila, rapidamente se transforma em caos, quando Mandy, tomada pela empolgação, sai correndo em direção à pedra. Essa atitude impulsiva de Mandy altera completamente o ritmo da cena, transformando uma despedida controlada em uma corrida contra o tempo. Enquanto Brianna e Jamie correm atrás dela, ficamos com o coração na mão, imaginando o que está por vir. Será que todos chegarão ao mesmo tempo e lugar? Ou o destino ainda guarda mais surpresas para essa família? Só nos resta esperar pelo próximo capítulo dessa jornada cheia de reviravoltas. Voltamos ao hospital de campanha junto à igreja de Tennant, onde Claire está, e uma reviravolta muda drasticamente os planos de socorro aos soldados continentais feridos. O exército britânico está se aproximando, e todos precisam fugir para evitar serem capturados. Mas Claire, em um ato de coragem que já se tornou sua marca registrada, recusa-se a abandonar seus pacientes. Para ela, deixá-los seria condená-los à morte, algo que ela simplesmente não pode aceitar. Nesse momento, até o Dr. Lecky, que antes tratava Claire com desdém, revela um lado mais humano. Ele reconhece nela uma cirurgiã brilhante, admitindo suas habilidades superiores, mesmo contra seus preconceitos. Ele implora para que Claire salve a própria vida e fuja, mas ela apenas agradece o reconhecimento e permanece firme em sua decisão. É um momento que encapsula quem Claire é, uma mulher que coloca a vida dos outros acima de tudo, mesmo diante do perigo iminente. Quanto ao avanço do exército britânico em direção à igreja de Tennant, esse movimento específico não é registrado como um evento histórico real. No entanto, a igreja de Tennant, localizada em Nova Jersey, foi de fato usada como hospital de campanha durante a Batalha de Monmouth, em 28 de junho de 1778. Na batalha, o calor extremo e o caos dificultaram a evacuação e o tratamento dos feridos, uma situação que pode ter inspirado os eventos mostrados no episódio. Enquanto isso, vemos o general Jaime Fraser sendo informado de que um pelotão britânico está se aproximando da igreja, aumentando ainda mais a pressão. Historicamente, a Batalha de Monmouth foi marcada por avanços estratégicos e recuos de ambos os lados, colocando as tropas americanas em risco constante. Embora esse detalhe seja uma criação da narrativa de Outlander, ele é consistente com a tensão e a urgência que marcaram os eventos reais. Essa mistura de história e ficção dá ao episódio uma autenticidade envolvente, ao mesmo tempo que mantém o foco nos personagens e suas decisões heróicas. É claro que, ao ouvir sobre o avanço do exército britânico em direção à igreja de Tennant, Jaime imediatamente se preocupa com Claire. Enquanto isso, no hospital de campanha, o tenente Bixby aparece diante de Claire com um ferimento na cabeça. Enquanto o trata, Bixby menciona que o pelotão continental está muito próximo, e com ele, Jaime. Esses momentos deixam claro que Claire está profundamente preocupada, temendo que o pior aconteça com ele. Nesse contexto, Bixby menciona um detalhe histórico que já comentamos aqui no canal: o papel do general Charles Lee na Batalha de Monmouth. Vocês se lembram? Lee foi destituído de seu comando durante a batalha devido a uma decisão desastrosa. No dia 28 de junho de 1778, ele ordenou um recuo inesperado e mal planejado de suas tropas, quase resultando em uma derrota para o exército continental. Essa retirada deixou George Washington furioso. Relatos da época descrevem Washington em uma explosão de raiva rara, confrontando Lee diretamente no campo de batalha, exigindo explicações e assumindo pessoalmente o comando das tropas. Com sua liderança, Washington reorganizou os soldados e transformou o que parecia ser um desastre iminente em um confronto equilibrado. Esse episódio marcou negativamente a reputação de Lee, que acabou sendo submetido a uma corte marcial e suspenso do exército continental por sua conduta. Enquanto o caos aumenta, Jaime chega ao hospital para encontrar Claire. Mas sua presença desencadeia uma explosão de tensão entre os soldados ingleses que já estavam ali. Enfurecidos ao vê-lo, eles iniciam uma saraivada de tiros, e no meio da confusão, Claire é atingida. O choque é imediato. Justamente Claire, a única pessoa com o conhecimento e habilidade para lidar com a situação, agora está em perigo mortal. Ela é levada às pressas para o interior da igreja, mas seu estado é gravíssimo. Claire, sempre racional, avalia sua própria condição
e diz que a bala perfurou seu intestino. Um ferimento que significa que seu corpo entrará em choque em pouco tempo. É um momento devastador. Gente, a tensão é insuportável. Ver Claire, que tantas vezes salvou vidas, agora impotente diante de sua própria situação, é de partir o coração. A cena nos deixa com o coração apertado, presos à expectativa de um milagre que possa salvá-la. Enquanto o caos domina a igreja de Tennant e Claire luta pela vida, um mensageiro surge com uma convocação urgente do General Lee, exigindo que Jaime volte ao campo de batalha. Mas Jaime recusa de maneira emblemática. Sem hesitar, ele usa o sangue de Claire para escrever sua renúncia nas costas do mensageiro. Eu renuncio, Jay Fraser. Esse gesto é mais do que uma simples recusa. É uma declaração de onde está sua verdadeira lealdade. Naquele momento, a prioridade de Jaime não é a guerra, mas a sobrevivência de Claire. A cena é profundamente simbólica, encapsulando a essência de Jaime, coragem e uma devoção inabalável à mulher que ele ama. Mesmo gravemente ferida, Claire mantém sua clareza e liderança. Ela pede que chamem Danny Hunter, e quando ele chega, apesar da dor, Claire passa as instruções do que ele deve fazer. Junto com Danny chega também Rachel, e ela diz que o Marquis de Lafayette soube da situação e mandou algumas iguarias. Então Claire pergunta se é queijo Roquefort. E antes que eu pudesse me espantar com o tanto que essa mulher gosta de queijo, ela diz a Danny que o bolor do queijo é penicilina e pede que ele use no ferimento após a cirurgia. Esse momento é um exemplo brilhante da engenhosidade de Claire, que transforma até os recursos mais simples em soluções eficazes. Mais do que uma cena médica, é um testemunho da capacidade de Claire de sobreviver e lutar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Embora a penicilina só tenha sido oficialmente descoberta por Alexander Fleming em 1928, os efeitos antimicrobianos de certos tipos de bolor já eram conhecidos de forma empírica. Claire, com seu conhecimento médico avançado, aplica esse conceito de maneira pioneira, adaptando-o às limitações do século XVIII. Este episódio entregou momentos que ficarão na memória. Claire gravemente ferida, lutando pela vida, enquanto Jaime, ao seu lado, renuncia ao exército com um gesto de pura devoção. E o que dizer de Brianna atravessando as pedras com os filhos, nos deixando com o coração acelerado enquanto Mandy corre em direção ao desconhecido. Cada cena foi carregada de emoção, como Ian enfrentando suas escolhas, e Lord John tentando se conectar com William em meio a tantas tensões não resolvidas. Cada detalhe parece preparar o terreno para algo maior, como se as peças desse intrincado tabuleiro finalmente estivessem se movendo para um clímax. O que o destino reserva para Claire e Jaime? Brianna e os filhos encontrarão Roger. E o que vocês estão achando do comportamento de William e sua relação com Lord John? Uma coisa é certa, esse episódio conseguiu amarrar mais pontas e deixa claro que Outlander se encaminha para um final épico. Estaremos aqui, comentando os próximos episódios com vocês. Com uma mistura tão rica de história, sacrifícios e vínculos humanos, o que vem a seguir promete ser inesquecível. Não há dúvidas de que este foi um episódio à altura da grandiosidade de Outlander. Agora, eu quero saber, qual foi o grande momento desse episódio para você? E o que você está mais ansioso para ver no próximo, que é o último episódio dessa temporada? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vai?